Fala, minha galerinha da segunda série do Rogar. Hoje nós estamos aqui para trabalhar aqueles probleminhas com relógio, né? Aqueles probleminhas com ângulos envolvendo relógios, como está aqui o título na tela, né? Eu já montei o quadro aqui para vocês e eu preciso passar para vocês, que é o mais importante nesse primeiro momento, as características de um relógio. Então eu já fiz aqui o reloginho, ó. Observa aqui, ó, que bacana o reloginho, né? E eu coloquei algumas características que vão ser fundamentais para você entender como é que funcionam esses probleminhas, tá? Se você não souber essas características, não tem como resolver os probleminhas envolvendo o relógio, tá? Quais são as características? Primeiro de tudo, os ponteiros, tá? Ponteiro grande sempre será o ponteiro dos minutos, né? Como a gente aprendeu lá desde cedo. Ponteiro pequeno vai ser sempre o ponteiro das horas. Bacana? Ponteiro pequeno, ponteiro das horas. Outra coisa, não esqueça que no nosso relógio analógico existem 12 números, ó, de 1 até 12. E aí, nesse primeiro momento, o que você tem que saber também é o seguinte: qual é a medida em graus entre dois números, ó? Entre o 12 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4 e assim sucessivamente. Qual é a medida em graus? 30 graus. Agora, como fazer para determinar esses 30 graus? Por quê? Por que 30 graus? Muito simples. Você vai pegar uma volta em graus, que é 360 graus, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou passar para cá para melhorar a visualização, ó. Você vai pegar uma volta em graus, que representa 360 graus, né? E vai dividir por 12. Ah, mas por que 12? Porque o reloginho tem 12 espaços iguais, ó. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espacinhos iguais. Dividindo 360 graus por 12, nós vamos encontrar 30 graus. Portanto, o espaço em graus entre um número e o outro é de 30 graus. Outra coisa importantíssima é a velocidade dos ponteiros. Se eu não souber a velocidade dos ponteiros, eu também não resolvo os probleminhas, tá? Como é que funciona isso daí? Para determinar a velocidade dos ponteiros, eu vou usar a equação horária, aquela equaçãozinha simples, ó, da velocidade do espaço do tempo, ó, né? Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Um detalhe importante aqui, tá? Olha a observação. O tempo sempre em minutos. Bacana, galera? Tempinho, ó, sempre em minutos. Tá bom? Não vai esquecer disso, não. Aí, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Presta atenção. Ponteiro dos minutos, né? Como é que nós vamos trabalhar aqui o ponteiro dos minutos? A ideia é o seguinte: eu vou querer o espaço que ele vai percorrer dividir pelo tempo que ele leva para percorrer esse espaço. Bacana? Então nós vamos tomar como referência 1 hora. Só que o tempo tem que ser em quê? Minutos. Então 1 hora em minutos são 60 minutos. Não esqueça disso. 1 hora em minutos são 60 minutos. Bom, vamos entender o seguinte: como é que funciona aqui essa brincadeirinha? Primeiro, ponteiro dos minutos. Quem é o ponteiro dos minutos? Ponteiro grande. Aqui, ó. Cada vez que se passar 60 minutos, ó, 60 orelhinha, 60 minutos, como já havíamos falado antes, tá? Toda vez que se passar 60 minutos, o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, veja aqui, ó, ele vai dar uma volta inteira no relógio. Então ele vai partir aqui do 12 e vai dar uma volta completa, parando no 12 novamente. E uma volta completa em graus, que é o espaço que ele vai percorrer em graus, vai ser 360 graus. Olha como é que é simples. O que você vai fazer?
você vai dividir 360 graus por 60 minutos. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, 6 graus por minuto. Tá aí, ó, 6 graus por minuto. Então, o que é 6 graus por minuto? É a velocidade do ponteiro dos minutos. Bacana? Então, é a velocidade que ele se movimenta aqui, ó, no relógio. Então, ele vai percorrer 6 graus em 1 minuto. É assim que vai funcionar. Agora, o ponteiro das horas, tá? Ponteiro das horas. Segundo. Bom, qual é a nossa referência de tempo? Minutos e 1 hora. Então, 1 hora em minutos são 60 minutos. Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz no anterior. Tá aqui, ó, 60 minutinhos. Só que é o seguinte, em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, o que o ponteiro das horas vai se movimentar em termos de espaço, né? Ponteiro das horas é o pequenininho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ponteiro das horas é o pequenininho. Quando passa 1 hora, ou seja, 60 minutos, esse ponteirinho aqui, ele vai se movimentar de onde para onde? Bacana? Se ele estiver aqui no 2, se o ponteiro das horas estiver no 2, em 1 hora, ele vai se movimentar até o 3. Se o ponteiro das horas estiver no 1, em 1 hora, ele vai se movimentar até o 2. Se o ponteiro das horas estiver no 6, em 1 hora, ele vai se movimentar até o 7. Concluindo, qual é o espaço percorrido em graus pelo ponteiro das horas em 60 minutos? Exatamente 30 graus, que é o espaço entre um número e outro. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, para determinar a velocidade do ponteiro das horas, 30 graus divididos por 60 minutos. Bom, 30 graus dividido por 60 minutos, bem fácil também, vai dar 0,5 graus por minuto. Então veja bem, ó, o ponteiro das horas tem uma velocidade de 0,5 graus por minuto. E o ponteiro dos minutos tem uma velocidade de 6 graus por minuto. Galerinha, isso aí não muda, é fixo. Você vai ver na hora que eu resolver os exemplos que eu vou utilizar sempre esses dois valores aqui, ó. Quando eu estiver trabalhando com o ponteiro dos minutos, 6 graus por minuto. Quando eu estiver trabalhando com o ponteiro das horas, meio grau por minuto. Bacana? Então agora o que nós vamos fazer? Os exemplos, né? Para a gente ver na prática como é que vai funcionar isso daí. Presta bastante atenção e acompanhe os exemplos. Vamos lá, galerinha, para o primeiro exemplo. Já está aqui na tela, ó, o enunciado. Calcule o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio às 13 horas e 35 minutos. Primeira coisa que eu vou destacar aqui para vocês é que ele está me pedindo 13 horas e 35 minutos, ou seja, 13 horas. Se você olhar aqui no nosso reloginho que eu já montei aqui, ó, bacana, né? Montei aqui o reloginho, tem que montar a figura do relógio, você vai perceber que não tem 13 horas aqui. A variação aqui é de 1 a 12. Mas a gente sabe que 13 horas, né? Ou seja, é a parte da tarde. Representa 1 hora da tarde. Ok? Então 13 horas, 1 hora da tarde. Então só para deixar claro. Bom, ele quer que eu marque os ponteiros exatamente nesse horário. 13 horas e 35 minutos. 1 hora da tarde e 35 minutos. Bom, vou começar sempre pelo ponteiro dos minutos. É por ele que eu sempre começo. Então, 35 minutos. Para o ponteiro dos minutos, cada espaço desse aqui são 5 minutos. Então, eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bem em cima do 7, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, o ponteiro grande, né? E vou marcar ele exatamente apontando em cima do 7. Tá aí, ó. Ponteiro grande, tá? Ponteiro dos minutos. Agora eu vou posicionar o ponteiro das horas.
13 horas e 35 minutos, ou 1 hora e 35 minutos da tarde. Bom, lembrar que quando o ponteiro dos minutos se movimenta, o das horas não fica parado. Então, o ponteiro das horas vai se movimentar também. Então, veja bem, quando era 1 hora, ele estava em cima do 1. Mas se passaram 35 minutos desde então. Portanto, ele se movimentou do 1 em direção ao 2. Então, o ponteiro das horas vai estar entre o 1 e o 2. Ok? Então, cuidado, não vai colocar ele em cima do 1 e nem em cima do 2. Vai ter que estar aqui no meio desse espaço aqui, tá? Bom, vou posicionar ele aqui mais ou menos. Lembrar que o ponteiro das horas é o ponteiro pequeno, tá aí, ó. Já posicionei ele entre o 1 e o 2. E aí entendo o seguinte, o que ele quer que a gente determine? É o menor ângulo. Visualmente dá para perceber que o menor ângulo é esse espaçozinho aqui entre os ponteiros, né? Agora, se você não conseguir perceber isso visualmente, vamos entender o seguinte, uma volta completa tem 360 graus. Se você dividir 360 graus ao meio, vai dar 180 graus. Então eu só tenho como ter dois ângulos aí, um maior que 180 graus e um menor que 180 graus. Se eu calcular e der um valor menor que 180 graus, eu estou calculando o menor ângulo. Se eu calcular e der um valor maior que 180 graus, eu acabei de encontrar o maior ângulo. Como é que eu faço para achar o menor se eu encontrei o maior? Basta pegar 360 graus, que é uma volta inteira, bacana, e subtrair de 360 graus o maior ângulo, que aí eu vou encontrar o menor, não tem problema nenhum. Mas aqui eu acho que não vai ter problema não, né? Visualmente esse aqui é o nosso menor ângulo, né? Se você posicionar aí os ponteiros mais ou menos nas posições corretas, né? Vai dar tudo certo. Bom, esse ângulo aqui eu normalmente chamo ele de alfa, que é o ângulo central, que é o que eu quero determinar. Então eu quero determinar essa medida aqui, ó, entre esses dois ponteiros. Ó, já até escrevi aqui, ó, alfa vai ser o meu resultado. Tá vendo? Bom, o que eu faço agora? Próximo passo é determinar as partes inteiras dentro desse ângulo alfa, ou seja, do ponteiro das horas até o ponteiro dos minutos. Quem são as partes inteiras? Quem são as partes que pegam de um número até outro? Ó, essa aqui é uma parte inteira, ó. Essa aqui é outra parte inteira, ó. Essa aqui é mais uma parte inteira, mais uma parte inteira e finalmente a última parte inteira. Alguém pode me perguntar, professor, mas essa próxima parte aqui não é inteira? Olha só, tá vendo aqui o ponteiro das horas, ó? Ele está dividindo aqui, ó, um espaço entre o 1 e o 2. Ó. Então, se eu olhar com atenção, o meu ângulo alfa não vai pegar uma parte inteira que eu tenho do 1 até o 2. Só vai pegar uma parte desse espaço. Ok? Então, cuidado com isso. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar as partes quebradas dos ponteiros. Quem é o ponteiro que eu tenho aí parte quebrada? Ponteiro das horas. Ó, o ponteiro dos minutos eu não tenho parte quebrada. Ele está exatamente em cima do 7. Ó. Então, eu só vou destacar aqui a parte quebrada do ponteiro das horas. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, completo aqui o comprimento do ponteiro das horas até encostar na circunferência, ó, igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? E marco aqui dentro do ângulo alfa o limite da parte quebrada, né? Que vai do ponteiro até o número 2. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colorir essa parte de vermelho para deixar bem destacado. E essa parte a gente vai padronizar da seguinte forma. Como eu não conheço esse valor, eu tenho que chamar de uma incógnita.
e essa incógnita vai ser sempre x. Então, para o ponteiro das horas, a minha incógnita vai ser sempre x. Quem é o x? É a medida angular desse pedacinho aqui, ó, que é a partezinha quebrada do ponteiro das horas. Bacana? Olha só que para eu determinar esse x, eu preciso saber qual é o tempo que o ponteiro das horas vai levar para sair de onde ele está e chegar no 2. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu venho aqui e estabeleço o tempo que ele leva para ir do 1 até o 2. A gente sabe o seguinte, ponteiro das horas, que é o ponteiro pequenininho, ele leva 60 minutos para sair de um número e chegar em outro. Então, esse espaço inteiro em tempo é 60 minutos. Só que observa que eu não quero o tempo de um espaço inteiro. Eu quero o tempo de um pedacinho, que é o x que eu estou procurando. Bom, que tempo é esse? Muito simples. Presta atenção para você entender. Acompanha aqui comigo. Esses 60 minutos foram divididos em dois pedacinhos, ó. Um pedaço que vai do 1 até o ponteiro e um pedaço que vai do ponteiro até o 2. Certo? Vamos descobrir os dois. Depois a gente vê o que a gente quer. Legal? Bom, quando era 1h da tarde, o ponteiro das horas estava em cima do 1. Só que ele se movimentou do 1 até onde ele está nesse momento. E ele levou um tempo para chegar aqui. Qual foi o tempo que ele levou para chegar aqui? Se o tempo que passa para o ponteiro dos minutos é o mesmo tempo que passa para o ponteiro das horas, então o ponteiro das horas levou 35 minutos para sair do 1 e chegar onde ele está. Então esse pedacinho aqui, ó, é 35 minutos. Legal! Só que o que eu quero não é essa primeira parte. O que eu quero é a segunda parte. Bom, se para vir do 1 até o 2 ele leva 60 minutos e ele levou 35 minutos para percorrer essa primeira parte, quantos minutos ele vai levar para percorrer a segunda parte? Não basta subtrair de 60 minutos 35 minutos? Quanto que é 60 minutos menos 35 minutos? Não vai dar exatamente 25 minutos? Então, ó, esse pedacinho aqui, ó, que é o que eu estou buscando, ele é proporcional a um tempo de 25 minutos, tá? Então, 35 minutos com mais 25 minutos dão 60 minutos, que é o tempo total que ele leva para ir do 1 até o 2. Lembrar que eu só quero uma parte quebrada, que é o x. Ah, como é que eu vou determinar o x? Ó, em todos os problemas eu vou marcar dessa forma, ó. Ponteiro das horas, ponteiro dos minutos, né? Essa parte aqui vai me determinar o cálculo da parte quebrada, ok? Como eu só tenho parte quebrada no ponteiro das horas, ó, o ponteiro dos minutos está apontando exatamente em cima do 7, é inteirinho, ó. Então, essa parte aqui nesse problema eu não vou utilizar, só vou utilizar aqui, ó, ponteiro das horas. Então, eu quero determinar o valor de x. Como é que eu vou determinar o valor de x? Muito simples. Primeira coisa, você tem que lembrar da velocidade do ponteiro. Qual é a velocidade do ponteiro das horas? 0,5 graus por minuto. Isso é fixo, ó. Não muda. Sempre vai ser isso aí. Bacana? Então, a primeira coisa, você já coloca aqui a velocidade do ponteiro. Se fosse ponteiro dos minutos, 6 graus por minuto. Mas não é o caso, tá? Só ponteiro das horas. E agora eu tenho que saber quantos minutos ele percorreu naquele espaço. Ele percorreu no espaço que eu quero 25 minutos. Então, já destaquei ali e agora eu vou escrever aqui, ó, 25 minutos. E vou multiplicar 0,5 por 25. E vou encontrar o quê? Vou encontrar 12,5 graus. Só que nós já vimos o seguinte, que nós não apresentamos a resposta dada em graus de forma quebrada.
ou seja, com número decimal. Então tem que transformar para subunidades do grau. Quais são as subunidades do grau? Minutos, segundos. Nesse caso é só minutos, ok? Então vai ficar assim, ó, presta bastante atenção, eu vou fazer aqui para você relembrar. Eu tenho 12,5 graus. O que não me interessa? Esse 0,5 aqui, ó. Então eu vou pegar 0,5, ó, vou fazer aqui de azul. Vou pegar 0,5 graus e vou multiplicar por 60. Por que 60? Porque 60 é a conversão de quê? De grau para minuto, vezes 60. Então, 0,5 vezes 60, 30 minutos. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou montar aqui o ângulo para você. Olha para cá, presta atenção. Então, 12,5 graus, na verdade, vai ser o quê? 12 graus e 30 minutos. Isso é 12,5 graus. Bacana? 12,5 graus é 12 graus e 30 minutos, como eu coloquei aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou determinar o alvo. Quem é o alvo? Olha para cá. Presta bastante atenção para você ver como é que é fácil. Vou contar as partes inteiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes inteiras. Então eu vou ter aqui para o meu alfa 5 vezes 30 graus. Essas aqui são as partes inteiras. Ó. Mais o x, ó, que eu acabei de descobrir aqui. Ó. Então o meu alfa vai ser igual a quem? 5 vezes 30 graus, 150 graus. Mais o x. Quem é o x? Né? 12 graus e 30 minutos. Então vai ser 12 graus e 30 minutos. Somando 150 graus com 12 graus e 30 minutos, você vai chegar ao alfa e a resposta que vai ser 162 graus e 30 minutos. Vou somar aqui a parte que tem grau com a parte que tem grau. Então 162 graus. E a quebra em minutos vai aparecer aqui sozinho. Finalizando aí o exemplo número 1 com a resposta 162 graus e 30 minutos. Então vamos agora para o exemplo 2, tá? Já está na tela também. Ó. Calcule o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio às 5 horas e 12 minutos. Ok? Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o anterior, tá? Observa que a estrutura do quadro aqui é a mesma, ó. Bacana, ó. O horário é 5 horas e 12 minutos. Vou calcular aqui a medida em ângulo do ponteiro das horas, a medida em ângulo do ponteiro dos minutos, que não existiu na questão anterior, mas agora vai existir, tá? E vou determinar a resposta, que é o ângulo alfa, que é o menor ângulo entre os ponteiros no horário de 5 horas e 12 minutos. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Vou posicionar os ponteiros. Bacana? Igual eu fiz na anterior. Então vamos lá. Primeiro sempre o ponteiro dos minutos, o grande, tá? Ó, ponteiro dos minutos em 12 minutos. Galerinha, 12 minutos está entre o 2 e o 3, ó. Certo? Ó. 0, 5, 10, 15. Então 12 minutos está entre 10 e 15 minutos. Entre o 2 e o 3. Então mais ou menos aqui, ó. Certinho, ó. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Deixa eu endireitar aqui a linha. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Não precisa ser exato não, já falei para vocês. Mas não adianta você colocar aqui em cima do 2 nem em cima do 3, vai dar errado. Porque você não vai entender o raciocínio para fazer o cálculo. Bom, então 12 minutos está entre o 2 e o 3. Certo? Isso ponteiro dos minutos. Agora o ponteiro das horas, ó. 5 horas e 12 minutos.
5 horas e 12 minutos, para o ponteiro das horas, está entre os 5 e os 6. Por que isso? Porque quando o ponteiro dos minutos se movimenta, o das horas não fica parado. Então você não pode colocar ele exatamente em cima do 5. Você tem que colocar ele um pouquinho mais à frente do 5. Então vai ficar assim, ó. Um pouquinho mais à frente do 5. Tá aí, ó. Esse é o ponteiro das horas. Ponteiro pequeno das horas, ponteiro grande dos minutos. Mais ou menos 5 horas e 12 minutos, como está dizendo aqui o horário. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou separar as partes inteiras, né? Não sei se você lembra, vou separar as partes inteiras. O que são as partes inteiras? As partes entre um número e o outro que estão inteiras, ó. Então, partes inteiras. Tá aqui, ó, entre o 4 e o 5, entre o 3 e o 4 também tá inteiro, ó. E só, né? Por quê? Porque entre 2 e o 3 tem um ponteiro. E entre o 5 e o 6 também tem um ponteiro. Então aqui vai ser parte quebrada e aqui também vai ser parte quebrada. Visualmente, aí eu não tenho dúvida alguma, né? O meu menor ângulo aqui é esse, ó. Visualmente é esse. Esse é meu ângulo alfa, que é o que eu estou querendo. Bacana que eu já deixei indicado aqui para a resposta. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou separar as partes quebradas. Quem são as partes quebradas? Vão comigo aqui. Bom, primeiro, parte quebrada do ponteiro das horas. A gente sempre pega a parte quebrada do ponteiro das horas primeiro. Então tá aqui, ó. Parte quebrada do ponteiro das horas. Vai estar entre os 5 e a posição do ponteiro para pegar dentro do ângulo, né? Preciso trabalhar dentro do ângulo em questão, que é o alfa. Então tá aí. Bacana? Então essa é a primeira partezinha quebrada. Que é para o ponteiro das horas, então eu chamo ela de X. Então tá aqui, ó. Chamei de X. E também vou separar, nesse caso, a parte quebrada do ponteiro dos minutos, que está entre o ponteiro e o 3 para estar dentro do ângulo alfa. Bacana, ó. Então tá aqui, ó. Só que essa partezinha eu vou chamar de Y. Então, sempre que eu for trabalhar com o ponteiro das horas, a parte quebrada eu vou chamar de X. Sempre que eu trabalhar com o ponteiro dos minutos, a parte quebrada eu vou chamar de Y. Vamos padronizar desse jeito porque fica melhor. Bacana? Porque aí quando você vê o X, você já sabe que é do ponteiro das horas. Quando você vê o Y, você já sabe que é do ponteiro dos minutos. Bom, vamos começar sempre pelo ponteiro das horas. Acompanhe aqui comigo para a gente estabelecer essas medidas aqui. Bom, a gente sabe que para sair do 5 e ir até o 6, o ponteiro das horas leva 60 minutos. A gente sabe disso. Então ele leva 60 minutos para sair do 5 e chegar aqui no 6. Certinho? Bom, então essa primeira partezinha aqui, ó, ela é referente à movimentação do ponteiro do 5 até onde ele está agora. Mas quando o ponteiro das horas estava no 5, era exatamente 5 horas. Bom, o ponteiro dos minutos estava aqui no 12. Ele percorreu quantos minutos? 12 minutos. Ó. Então, quando ele saiu aqui do 12 e chegou onde ele está agora, ele levou um tempo de 12 minutos. Só que o tempo que passa para o ponteiro dos minutos é o mesmo tempo que passa para o ponteiro das horas. Então, se o ponteiro dos minutos levou 12 minutos para sair daqui e chegar aqui, o ponteiro das horas levou 12 minutos para sair do 5 e chegar onde ele está. Ou seja, esse pedaço é 12 minutos. Bacana! Já descobri o número de minutos da parte que ele quer. Mas tudo bem. E se eu quisesse esse outro pedaço aqui, como foi no exercício anterior, né? Eu queria o pedaço que vem depois. Então, se tudo são 60 minutos, né?
e eu já tenho 12 minutos nessa primeira partezinha aqui, ó. Então, esse pedaço grandão aqui, ó, que vem depois do ponteiro, que não me interessa nesse problema, tá? Ele vai ser 60 menos 12. O que é 60 menos 12? 48 minutos, ó. Se eu somar 48 com 12, vai dar exatamente que? Os 60. Então, se eu quiser esse pedaço aqui, é proporcional a 48 minutos. Mas como eu quero esse pedacinho aqui, ó, que está dentro do ângulo alfa, ó, é proporcional a 12 minutos. Aí o que você vai fazer? Ó como é que é fácil. Olha só. Você vai vir aqui, ó. X é igual. Tá vendo aqui, ó? Porque é esse pedacinho que eu quero descobrir. É igual. Qual é a velocidade do ponteiro das horas? Isso aí é fixo. Bacana? Qual é a velocidade? 0,5 graus. Essa é a velocidade. Sempre. Isso aí é fixo, não muda. Você sempre vai colocar isso. E qual é a medida de tempo, né? Qual é o tempo que ele levou para percorrer esse pedacinho que é o X aqui, ó? 12 minutos. Então, vezes 12. Bom, 0,5 vezes 12 vai dar o quê? 6 graus. Tá aí. Bacana. Então, o X já está encontrado. 6 graus. Olha como é que foi fácil. Agora, nós vamos determinar o Y. Bom, galera, Y agora, ponteiro dos minutos. Olha, acompanha aqui comigo para você ver que é bem tranquilo. Bom, quando o ponteiro dos minutos está aqui no 2 e ele vai até o 3, ele percorre 5 minutos. Tá? Ponteiro dos minutos. É o tempo que ele vai percorrer do 2 até o 3. 5 minutinhos. Certinho? Bom, como são 12 minutos e até o 2 é 10, então essa primeira partezinha aqui, ó, ela tem 2 minutos. E se o total é 5 e essa primeira partezinha tem 2 minutos, a segunda parte, que é a parte que eu quero, tem que ter, obviamente, 3 minutos. Legal ou não? Ó, se eu somar os 2 minutos com os 3 minutos, dá os 5 minutos. Lembrar que eu estou trabalhando agora com o ponteiro dos minutos. Certinho? Então, do 2 até o 3 são 5 minutos. Observa aqui então. Como é que nós vamos determinar o valor de y, que é o ângulo do ponteiro dos minutos até o 3? Bom, qual é a velocidade do ponteiro dos minutos? Isso é fixo. 6 graus por minuto. Então, o ponteiro dos minutos, cada minutinho que passa, ele se movimenta 6 graus. Ok? Então, 6 graus por minuto. O meu espaço que eu quero aqui, ó, tem quantos minutos? 3 minutos. Então, 6 graus vezes 3 minutos. Aí eu vou determinar a medida angular que ele vai se movimentar em 3 minutos. 6 graus vezes 3 minutos vão dar 18 graus. Tá aí. Então, essa é a medida angular. Beleza? Bom, não terminou. Agora nós vamos dar a resposta. Certo? Qual que é a resposta? É o alfa. Quem é o alfa? Quem são as partes inteiras aqui, ó? 30 graus mais 30 graus. Que vai dar o quê? 60 graus. Isso aqui são as partes inteiras, ó. 30 graus mais 30 graus. Mais o x mais o y. Vamos lá. Quem é o x? O x é 6 graus. Quem é o y? O y é 18 graus. Então vai ser 60 graus mais 6 graus mais 18 graus. Se eu somar isso aí tudo, vai ser 60 graus mais 24 graus. Certinho? 60 graus mais 24 graus vai dar 84 graus. Finalizando aí, né,
o exemplo número 2. Bacana, galera? Valeu!